falar com Jesus agora. Sempre você sabe, com muita gratidão. Deus prepara coisas novas todos os dias para a gente. E quando você fica um dia sem buscar, você fica sem receber algo que poderia gerar frutos por muito tempo na sua vida. E é por isso que a porção diária é muito importante. Não fazer nada sem primeiro consultar o Senhor. Não começar o seu dia sem estar na presença de Deus. Não tomar decisões sem ter certeza do que Deus quer para você. Isso faz toda a diferença. O relacionamento com Deus não é algo esporádico, mas rotineiro, é algo rotineiro. E é essa rotina com Deus que determina como você caminha rumo ao seu destino. O pão diário é essencial. Quando você não tem mais prazer em buscar a Deus, você precisa correr e colocar a boca no pó e pedir socorro de Deus, porque está tudo errado. Eu já falei aqui ainda por esses dias que eu tive um momento na vida que eu percebi que eu não estava tendo o mesmo prazer que eu tinha antes. E acredite, eu botei a minha boca no pó, mas eu lutei com a força da minha vida. Porque eu sabia que não estava certo aquilo. A minha experiência deixou claro que aquele não era o espírito certo, eu não podia manter aquilo. Então, começar bem, esse é o pão diário. Você que esteve aqui ontem, que atitude sábia, que coisa mais louca, que loucura. É uma pessoa, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que o Senhor ressuscitou, não ser dado a Deus. A pessoa ser capaz de dar qualquer coisa, menos a Deus. Você sempre vai encontrar essas pessoas à margem. Porque elas deixam bem claro para Deus: o Senhor não é a minha prioridade. Não, o Senhor não é a minha prioridade. A minha prioridade é o dinheiro, a minha prioridade é o sono, os amigos, dar satisfações a alguém, uma festa. Não, o Senhor não é a minha prioridade. Eu costumo dizer que se o Senhor nos abençoar enquanto estamos carnais, somos carnais, nós vamos nos tornar mais carnais ainda. Então Deus não pode abençoar uma pessoa carnal. Alguém que não é comprometida, uma pessoa que não é comprometida com Ele. E a gente percebe o nível de comprometimento que uma pessoa tem quando Deus é a prioridade dela, ou não é. Ou não é. Para nós irmos além, Deus precisa ser a nossa prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse é o versículo mais dinâmico da Bíblia. Essa é uma direção, uma ordenança acompanhada de uma promessa grandiosa. Você me busca em primeiro lugar e eu vou acrescentar tudo que você precisa. Isso significa que se eu não busco a Deus em primeiro lugar, eu não posso contar que Ele vai acrescentar e me suprir. Ele não vai quebrar, você precisa entender e lembrar que Deus não quebra
ele não vai passar por cima de um princípio bíblico. Não há possibilidade de uma promessa quebrar uma semeadura. Não há possibilidade. Se eu estou semeando o contrário. E a gente tem que aprender sobre isso. Em nome de Jesus. Escuta, o mundo está cada vez mais perdido. Não se pareça com o mundo. Não tenha a cara do mundo. Não seja um cristão que anda pelos olhos do mundo. Seja guiado pelos olhos da fé, do Espírito Santo. Porque você nunca vai encontrar alguém no topo que Deus não é a prioridade da vida dele. É impossível. Ó Deus, eu entro na tua presença com uma imensa gratidão por entender, por ter, porque a arma contra a ignorância é o conhecimento. E a partir do momento que nós temos conhecimento, deixamos de ser ignorantes. Nós temos conhecimento. Sabemos bem o que funciona e o que devemos fazer, onde devemos estar. Eu oro para que a igreja receba. Eu oro para que o teu povo cresça. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ou também, pare de vaguear. Escolha um lugar para chamar de lar. Busque o Senhor em primeiro lugar. São tantas direções que nos dão condições de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa e vivendo os resultados certos. E eu oro, Deus, para que todos recebam, para que todos cresçam, para que a palavra abunde no interior de cada um. E que a igreja seja tão abençoada, que eu tenha pessoas aqui tão abençoadas e prósperas, realizadas, que quando colocarem as mãos, onde colocarem as mãos, que a tua bênção esteja lá. Porque quando nós ouvimos o Senhor, a nossa vida é abençoada. Ó Deus, eu oro para que todos se sintam gratos em te servir, em te amar, em servir ao Senhor, em ouvir a sua voz. Passa do teu sangue sobre cada vida. Se manifesta com poder aqui. Transforma mentes e corações. Fala no profundo e que vendas caiam, argueiros, que a visão seja aberta, que sabedoria, discernimento e visão façam parte da vida de cada crente. Fortaleça a igreja. Ajuda cada um a crescer, a ter um encontro real com o Senhor, não com a religião, mas com o Senhor. Transforma, fortaleça, levanta. Passa do teu sangue sobre cada um. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, todas as nossas igrejas, o nosso povo em todo lugar. Visita os templos e que a palavra seja pregada com responsabilidade. E que todos sejam imensamente abençoados, que nós possamos desfrutar de uma reunião transformadora para a nossa vida. Que as direções tenham o poder de mudar completamente a nossa vida e nos colocar no lugar certo, no rumo certo. Eu repreendo obras contrárias, setas demoníacas, toda atuação demoníaca, toda obra do mal, todas as forças demoníacas contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus laços e armadilhas,
setas demoníacas para roubar mentes, corações, para atrapalhar, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu abençoo. Eu tomo posse. Eu agradeço. Eu te amo muito. Muito obrigada por tudo, pelo privilégio de estar aqui, pelas vidas maravilhosas que o Senhor enviou. E eu peço que possamos colher muitos frutos desse trabalho. Muito obrigada, Deus. Assuma o controle, derrama unção e poder. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por favor. Em 2 Reis 14, 25, diz assim: foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel, está falando de Jeroboão, mas não o filho de Nebate, um outro Jeroboão, até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate e Éfer. Jonas profetizou que toda aquela bagunça que estava em Israel ia ser mudada, e foi mesmo, as fronteiras foram restabelecidas, e isso foi o cumprimento de uma palavra que Deus liberou por intermédio dele. Ele era filho de Amitai. Amitai era um profeta, ele era filho de profeta, profeta, filho de profeta. É interessante como ele aceitou o chamado. E esse é um ponto muito importante. Todos nós somos chamados para algo. Você pode negar, você pode aceitar. Tem um preço. Para tudo tem um preço nessa vida. O que você não pode é fazer um acordo e depois não querer viver de acordo com esse acordo, em conformidade com o que foi acordado. Isso não pode. Ele profetizou, a palavra se cumpriu, e agora Deus dá a ele uma outra direção, para ele ir para Nínive, a capital da Síria, o maior inimigo de Israel, inclusive causador de muitos danos. E Deus mandou que ele fosse pregar para Nínive, para os ninivitas. Acontece que ele era muito patriota e ele não queria que os ninivitas fossem salvos. É como você imaginar assim, alguém que te fez mal e você não gosta dessa pessoa e você não quer que nada de bom aconteça com ela. Você não quer. Eu não quero que as coisas sejam boas para ela, não, que aconteça. Mas acontece que, quando você se torna um cristão, a prova do seu cristianismo é exatamente essa. É quando você é capaz de dar, de beber e de comer para o seu inimigo. Isso é a maior prova de que você é cristão. É quando você é capaz de amontoar brasas na cabeça dele. A unção que você passa para ele é fazendo exatamente o contrário que ele fez com você. Mas Jonas não estava disposto a se submeter àquela direção que Deus deu. E ele cometeu uma loucura, como eu vejo muita gente cometer.
ele tomou uma direção onde ele sofreu muitos danos e prejuízos, também causou muito dano e prejuízo. Porque as pessoas precisam entender o seguinte, é como Labão não queria perder Jacó por nada, porque ele viu que a bênção estava com Jacó. E a gente sabe que quando a bênção está com alguém, segura ela, porque a bênção é contagiosa. Quando uma pessoa está abençoada, abençoarei os que te abençoarem. Mas a maldição também é contagiosa. Por isso que você entrar num barco onde tem alguém que está fugindo do Senhor, é problema na certa. Você andar com alguém que está fora da direção de Deus, é certo que você vai se meter em problemas. Isso é fato. Não esqueça que a bênção é contagiosa, mas a maldição também é. Tudo bem que você vai me dizer que maldição sem causa não pega, mas muitas vezes tem a causa, e é por isso que pega. E aqui no caso de Jonas, essa maldição pegou porque tinha causa. E uma causa em extremo relevante. Em Jonas 1 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem. Ele era um sujeito que tinha experiência. Ele era profeta, filho de profeta. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Muito bem. De onde vem o dinheiro de profeta, de pregador? Do altar. Então ele pegou o dinheiro do altar, o dinheiro santo, e pagou uma passagem para fugir do Senhor. Quantas vezes nós vemos pessoas pagando caro, gastando o que tem e o que não tem, para passar por aflições, para sofrer danos e prejuízos. Jonas pegou dinheiro do altar para pagar uma passagem, para tomar um destino contrário ao que Deus havia dado, exatamente contrário. E você vê aqui, a Bíblia diz, fugiu da presença do Senhor. Deus, a onipotência, a onisciência, a soberania de Deus, e mesmo a onipresença de Deus, está em todo lugar. Mas a presença de bênção, tanto que diz fugir da presença do Senhor, porque a presença de bênção, diga presença de bênção. De novo, presença de bênção. Diga a presença do Senhor. A presença de bênção estava em Nínive, a cidade maliciosa de Nínive. Mas era lá que estava. Porque onde Deus disse, é para lá, você vai para lá. Mas ele pagou, como muita gente, que todo o dinheiro que ele tem, a bênção que ele tem, é Deus que deu a ele. Agora ele pega a bênção que ele tem, o dinheiro, que é bênção que Deus deu a ele, compra uma passagem para tomar um rumo oposto. Deus falou, vai para a direita, ele foi para a esquerda. Para fugir da presença do Senhor. Então, a soberania de Deus está em todo lugar, mas a presença de bênção não.
Ele é onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, mas a presença de bênção está apenas onde Ele mandou você estar. Aí está a resposta porque que muitas pessoas estão gemendo. Primeiro que Deus as plantou num determinado lugar, a começar pela igreja. Quantas pessoas que eu sei que Deus plantou no Ministério Mudança de Vida. Mas elas quiseram se plantar, elas se plantaram no outro lugar. E assim por diante. Eu já contei para você, e é por isso que eu digo que não somos nós que escolhemos, nós podemos escolher naturalmente. Acho que coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção. E a maldição, a vida e a morte escolham a vida para que você e seus filhos vivam. Quer dizer, escolhas a gente que faz. Mas eu gosto de lembrar que quando Deus me chamou, eu estava vivendo a primeira crise epilética do MU, eu ainda tentei e tal, não tinha jeito, eu já estava muito oprimida, muito depressiva, uma suicida, estava numa situação terrível. E aí com a crise do MU, eu aceitei ir na igreja. E o meu pai estava indo numa determinada igreja, a minha mãe já era de uma há muitos anos, que ela tinha nos levado desde pequenininhos. Mas meu pai não gostava de ir lá e ia para uma outra. E como essa outra do meu pai não tinha aqueles usos e costumes e tal, eu optei por aceitar o convite dele, porque para a minha carne era mais fácil. Já que eu tenho que ir numa igreja, então eu vou uma que não me cobre tanto, que não exija tanto e tal. Quer dizer, eu queria uma porta mais larga para mim. Eu quero as bênçãos de Deus, mas eu quero a porta mais larga. Eu fui, mas eu não recebi nada. Eu não fui a lugar nenhum. Perdi meu tempo, meu filho estava doente, mas doente estava ficando. Minha mãe disse, você sabe, eu levei vocês desde pequenos, vai. Aí eu fui. O pastor de lá já tinha orado por mim. Eu estava oprimida do meu jeito. Eu não queria ir para a igreja da minha mãe. A igreja que eu tinha sido levada desde pequena. Mas eu tinha um negócio dentro de mim, que eu sei que era o Espírito Santo, deixando claro que lá era o meu lugar. A minha carne pedia pela outra, mas o meu espírito dizia que eu tinha que ir para lá. Eu fui. No primeiro dia que eu fui, eu já contei essa história, que no final fizeram o apelo e tal, eu não queria ir à frente, veio uma mulher que era uma irmã bem dinâmica na igreja, amiga da minha mãe, e me levou, e eu fiquei até ofendida com aquilo, e fui meio que caruda, leprosa da cabeça aos pés e arrogante. Um Naamã. Eu só tinha lepra no meu corpo, na minha vida. Mas tinha um orgulho, que inclusive, tenho absoluta certeza que como a lepra do Naamã vinha daquele orgulho, a minha também. Eu não tinha mais onde descer, mas tinha orgulho. E o pastor fez uma oração. Uma semana depois eu percebi, eu já contei isso, não quero gastar muito tempo com isso, eu era outra pessoa. Então eu entendi no meu espírito, não era eu que escolhia. Deus havia me plantado ali. E por mais difícil que fosse para a minha carne, era onde Deus havia me plantado. E ali eu vivi por anos, vivi muitas vitórias, me submeti às regras, às determinações, obtive as minhas curas, as curas que eu fui em busca, a cura do Murilo, e fui vencendo. Então a presença de bênção estava naquela igreja para a minha vida.
E com o tempo eu entendi que aquele era o lugar mesmo. Porque ali eu tive um conhecimento de Deus que visivelmente eu não teria no outro lugar. Eu tive eles ensinavam a palavra, tinha escola dominical, e cada culto funciona como uma escola, é como um estudo bíblico. Acho interessante quando alguém diz assim, não tem estudo bíblico? Bom, eu prego 2 horas, quer mais eu prego também. Pega o caderno, anota tudo, é um estudo bíblico. Se você não aprender, não tem o que fazer. Isso é estudo bíblico. Mas eu posso pregar 3 também, não tem problema. É só a gente arrumar. Eu precisava daquela disciplina. Eu precisava daquilo. Foi onde Deus me chamou. E foi muito bom, e lá eu fiquei plantada, muita gente caiu, praticamente todo mundo que foi comigo na frente não permaneceu, pastores caíram, e lá eu permaneci plantada, eu não olhei nem para a direita nem para a esquerda, eu não olhei para o homem, eu fiquei onde Deus estava. E às vezes quando eu estava um pouco cansada de algumas situações, eu percebia no meu espírito, não é para sair do seu lugar, esse é o seu lugar. Ali era a presença de bênção para mim. E aí eu posso dar muitos exemplos para você, como por exemplo, quando eu estava em São José do Rio Preto, por um tempo lá, foi a presença de Deus, a presença do Senhor, de bênção para mim lá. Chegou um tempo que eu já não estava mais me encontrando e algo dentro de mim dizia que era hora de eu sair. E Deus me trouxe para Celso Garcia e por 11 anos a nossa presença de bênção foi ali. Aí a minha nuvem se moveu agora para cá e agora está aqui. E assim eu falo, é da igreja, eu posso falar de outras questões, poderia falar de um trabalho. Que às vezes a pessoa não quer ficar, mas a presença de bênção está lá. Então é a igreja, é um trabalho, enfim. É onde Deus manda, Ele te plantou. Ele te plantou num casamento. Ele é difícil. Nitidamente é difícil, qualquer um já teria saído dele, que não entende a palavra de Deus. Mas Deus diz, não, fica. E com o passar do tempo você entende por quê. Fica, cumpra a palavra, perdoa, ama, supera, vai vivendo, olha para mim, encontra alegria em mim. E quando você está na presença do Senhor, que é a presença de bênção, no lugar onde Ele te colocou, você é feliz. Quando você começa a ceder para a insatisfação, porque o diabo ele é terrível, ele quer você insatisfeito, ele vai trabalhar isso. Mas que você tira o olhar de lá, peraí, eu já tenho experiência. Que eu vou gastar um tempinho com isso já, mas, peraí. Esse pensamento não está certo. Essa insatisfação não vem de Deus. Não. Peraí, isso aí vai me roubar. Então, o Jonas, ele fugiu da presença do Senhor. E quando ele fugiu da presença do Senhor, aqui ó, o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então vamos lá. Onde é que ele estava? A presença do Senhor estava onde? Diga, em Nínive. Mas não tinha Deus também? A onipresença de Deus não estava também naquele mar, naquele barco? Quem é que enviou, permitiu aquele vento terrível, aquela tempestade terrível? O Senhor. Se você se submete
a estar na presença do Senhor, no lugar que Ele mandou você estar, por mais desafiador que seja aquele lugar, você vai ter cuidado, Ele vai cuidar de você. Mas se você decide fugir, Deus está em todo lugar. Só que em Nínive ele estava com bênção. E naquele barco para Tarsis, ele estava em forma de tempestade, ventos fortes e aflição. Bênção e paz ele encontra em Nínive. Não facilidade. Indo para Tarsis, ele ia encontrar tempestade, aflições, angústia e todo tipo de situação angustiante e desesperadora. Sim, Deus está em todo lugar. Só que em alguns com bênção, em outros lugares, tempestades e ventos fortes. Porque ele não estava naquele barco, naquela ida para Tarsis. Aquilo não provinha de Deus, aquela era uma escolha do Jonas. A escolha de Deus era Nínive. Mas ele não queria. Mesmo depois, ele tinha experiência com Deus. Ele era filho de profeta, ele era profeta. E ele, assim mesmo, num momento de insanidade, para você, é muito importante que você preste atenção. Se isso aconteceu com Jonas, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós percebemos em Jonas um estado depressivo, um transtorno bipolar. Ele tinha muitos problemas psicológicos, emocionais, que provavelmente estavam sendo acumulados sem nenhum tratamento, porque ele não estava buscando libertação em Deus. E ele era um profeta. Um profeta emocionalmente doente. Um profeta que ouvia mais a voz das emoções do que a voz de Deus. Um profeta que ora amava, ora odiava, ora estava extremamente feliz, ora estava extremamente triste. Um profeta que só no capítulo 4 ele pede a morte 3 vezes seguidas. Um profeta que quando foi parar no ventre do grande peixe, se tornou o mais espiritual da face da terra. Quando saiu, não demorou, no capítulo 4, você vê ele com um transtorno bipolar, porque ele, ora a Bíblia diz que ele estava extremamente feliz, ora ele estava pedindo a morte. Ele era um profeta. Imagina quantos crentes que têm vivido dessa maneira. Alguns até lideranças, gente que tem unção, gente que é obreiro, gente que é pastor, bispo, pastora. Gente que é crente de muitos anos já é crente. Já ouviu a Deus, já viveu experiência com Deus. Tem experiência com Deus. Mas ouve mais a voz das emoções do que a voz de Deus. Assim era Jonas. E Jonas, ele é citado 3 vezes na Bíblia, essa em 2 Reis, um livro que é inteirinho dele, para você ver a importância que há na história do Jonas para nós, um despertamento para nós. E Jesus falou, quando os fariseus vieram pedir um sinal, ele disse, eu vou dar um sinal para essa geração perversa, coisa nenhuma, o sinal é o de Jonas, que como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. E o que aconteceu? Quando Jonas foi vomitado, ele saiu do ventre do grande peixe, uma cidade inteira foi salva. E quando Jesus ressuscitou, a humanidade inteira foi salva. Então ele disse, esse é o sinal que eu vou dar. Então Jesus falou dele. Falou do Jonas. Dando para nós uma importância maior a esse profeta, para que
ele seja, sirva de exemplo para nós. O que pode acontecer nessa jornada, nessa caminhada, o quanto nós podemos nos distrair, nos perder, e talvez até nem estamos vendo. Podemos, como Jonas, visivelmente estava doente, emocionalmente, psicologicamente, e não, pelo que vemos, ele não estava buscando uma libertação para isso. Passou muita aflição, fez muitos passarem aflição, todos os marinheiros ficaram com medo. Cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou adorador, hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque já lhes tinha dito. Antes de cair em Jonas, a sorte que eles lançaram, eles já tinham perdido toda a carga. Toda a carga. Lutando contra aquilo. E experientes como eram, eles sabiam que aquela tempestade não era tempestade comum. Eles entenderam que aquilo era uma coisa fora do comum, uma coisa sobrenatural. Tinha algo errado. Tanto que estavam clamando aos seus deuses, entendendo que tinha alguma coisa errada. Tanto que eles sabatinaram o Jonas, fizeram inúmeras perguntas, porque, quer dizer, o que você fez? Porque isso está uma tragédia. Nós já perdemos toda a carga, só falta perder a vida. Gente experiente. Gente experiente, quando você tem experiência com Deus, e algo começa a acontecer na sua vida, você sabe quando aquilo não é uma coisa normal. Você sabe quando aquilo não é uma coisa natural. Que aquilo já ultrapassou, tem algo além naquilo. E sabe o que eu me surpreendo ainda? Com crentes que já tiveram tantas experiências com o mundo espiritual. E estão vendo a vaca ir para o brejo, estão vendo que aquilo não é certo, que aquilo não é normal. E não estão fazendo nada. Eu penso que uma coisa precisa ser vista. Quando você perde o prazer pelas coisas espirituais, você tem que ver, isso não é normal. Você não tem prazer de estar no culto. Deus não é a prioridade da sua vida. Você tem que parar e dizer assim: peraí, isso não está normal. Tem coisas, uma atrás da outra, acontecendo na sua vida. E você está deixando correr. Não é normal. Eu sei na minha vida, por experiência, quando tem algo que não tem nada de normal. Eu chamo a minha família e falo: vamos orar e clamar sobre isso, que isso não está normal. Isso aí é uma atuação demoníaca. E se a gente não barra, ele vai tomando conta de tudo e vai levando a vida da gente, como estava levando aquele barco, aquela embarcação com aquelas pessoas.
Você vai tendo prejuízo. O prejuízo foi enorme. Por quê? Porque tinha um Jonas. A maldição é contagiosa. Quando ele fugiu do Senhor, ele contraiu uma maldição. E quem tivesse com ele, ia sofrer junto. Como estava todo mundo sofrendo, porque os marinheiros não pecaram, não foram os marinheiros que causaram aquilo, foi o Jonas. Só que os marinheiros estavam sofrendo tudo junto com ele. E ele estava num estado de dormência espiritual tão grande que ele estava dormindo. Mostra que ele estava já num estado depressivo, ele estava em angústia de morte, que ele queria fugir. O mundo estava caindo lá fora e ele estava dormindo. Como a gente vê na vida de muitos, o mundo está caindo ao redor dele e ele está ali, anestesiado, paralisado, ele não faz nada. Ele não reage, ele não ora, ele não luta, ele não busca ajuda, ele não entra numa guerra, nada. Nada. Ele está sendo levado. Os marinheiros estavam lutando, faziam tudo que podiam. Mas eles entenderam, isso aqui não é normal, isso não é uma tempestade normal. Os marinheiros entenderam. E foram procurar. O capitão saiu pelo barco, pela embarcação, à procura. Isso é um exemplo para nós. Será que você sai e anda à procura? Espera aí, eu vou procurar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou buscar. Tem algo errado. Isso não é normal. Ele saiu procurando o que estava errado, tinha algo errado. E para ele estar procurando, significa que ele entendeu que aquilo era algo espiritual. Talvez não era tempo de uma tempestade daquela, não era hora para uma coisa daquela. Ele entendeu que aquilo não estava certo, ele saiu à procura. Ele encontrou Jonas. O que você está fazendo aí, rapaz? O mundo está caindo lá fora. E você está aí dormindo? Vai buscar o teu Deus, o que você está fazendo? Então, às vezes, o mundo está caindo, você está dormindo. Gente que é experiente sabe que isso aí, olha para uma situação e diz, não é normal, um trem quebra, outro dá errado, cai uma coisa, acontece outra, é mais uma, é mais outra, sabe como tudo começa a acontecer e o sujeito quieto, parece que ele está algemado, e está mesmo. E ele precisa quebrar essas algemas e entrar numa guerra. Dizer, não, tem algo errado aqui. E eu não vou deixar. Eu vou descobrir o que está errado nisso aqui, porque isso não está normal. Mas a pessoa está lá, ela está vendo que o que ela está pensando não está normal. Tudo bem. O que ela está sentindo não está normal. Tudo bem. Ela está vendo que o que está acontecendo na vida dela não está normal. Tudo bem. Ela está vendo que ela perdeu o primeiro amor. Está tudo bem. Ela está vendo que a vida dela está indo. Tudo bem. E ela está lá dormindo espiritualmente. Ela está prestes a afundar uma embarcação inteira, todo mundo, inclusive por causa dela. E ela está tudo bem. Ela está dormindo espiritualmente, está tocando a vida dela como se o mundo espiritual não existisse. Ela está tocando a vida dela como se o mundo espiritual não existisse, como se ela pudesse controlar o mundo espiritual. Ela está longe da presença do Senhor, está fugindo. Ela já sabe que ela está fugindo. Ela está no lugar errado, não era para ela estar naquele lugar. Era para ele estar em Nínive, não era para ele estar naquela embarcação. Começa por aí. Eu já sei que eu não estou no lugar.
Você se planta no lugar errado, você sabe que você já não está no lugar certo. Não adianta você se convencer. Você está fazendo algo que Deus falou para você não fazer, você lá dentro não sabe que você está fugindo da presença do Senhor. Uma pessoa que não busca o Senhor, não dá prioridade ao Senhor. Ela não dá prioridade ao Senhor. Ela está fazendo outra coisa quando ela deveria estar buscando a Deus. Ela não sabe que ela está fugindo da presença do Senhor? Ela sabe. Ah, Deus vai me entender. Amigo, Deus não entende quando você sai da presença dEle. Vamos parar com essa ladainha. Deus entende o meu coração. Conversa fiada. Leia a Bíblia. Se tem uma coisa, Deus pode te levantar de qualquer tombo, mas Ele não pode te levantar de uma desculpa. Quando você chega diante de Deus e é sincero com Ele é uma coisa. Quando você vive para arrumar desculpas e acha que Deus vai aceitar suas desculpas, Ele não vai aceitar. Nenhuma desculpa. E é tão interessante que Jonas tinha a maior fé de todos. É difícil alguém na Bíblia com a fé de Jonas. Porque ele fugiu exatamente por saber que se os ninivitas se convertessem, Deus perdoaria. Ele sabia do que ia acontecer. Ele sabia. E ele não queria. O que faltava em Jonas não era fé. No caso de Jonas não era fé. Era maturidade emocional. Ele não tinha. Ele não tinha maturidade emocional. Nenhuma maturidade emocional. E a gente tem que entender que a única arma contra a ignorância é o conhecimento. A única para questões emocionais é o fruto do Espírito. A falta do fruto do Espírito é que causa isso. Quando você não tem o fruto do Espírito, domínio próprio. Você não tem o fruto do Espírito. Você vai lá e leva todas as virtudes do fruto do Espírito. Você não tem. Claro, ao invés de você ouvir a voz do Espírito, você ouve a voz das suas emoções. E é onde você começa a viver uma vida desequilibrada. Como o Jonas. Ele tinha fé. Ele fugiu exatamente porque ele sabia que o Senhor ia perdoar os ninivitas. E ele não queria que o Senhor perdoasse. E ele passou por cima da voz de Deus. Ele achou que ele podia fugir. Quando não, você não pode. Você fugiu da presença de bênção. Você vai encontrar uma presença de tempestades, ventos fortes e aflições. Vamos ver onde eu parei, aqui. Ele disse, eles perguntaram, quem é você? Ele disse, eu sou o hebreu, adorador do Senhor. Eles ficaram apavorados. Perguntou o que ele tinha feito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade causou vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Você vê que não adianta. Quando você tem que tomar uma decisão, por mais dura que seja, eles tinham que jogar o Jonas no mar.
Você luta e você tenta remar. E você tenta fazer, você move de cá, você move de lá, você luta para não ter que tomar aquela decisão. Vai chegar uma hora que você vai ter que ter a duras penas. Porque aqui, ó, ao invés disso, os homens se esforçaram. Ao máximo, diga ao máximo. Então, ó, não foi falta de força humana. Eles fizeram uso de toda a força humana. Eles se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Porque eles pensavam, vamos jogar ele no mar e vai morrer. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente. Porque eles estavam com medo, porque pensaram, meu pai, por causa desse homem que está fugindo da presença, que ele contou, que ele estava fugindo do Senhor. Nós estamos enfrentando uma guerra dessa. Se a gente jogar esse homem no mar, então não sei, aí acabou tudo. Eles já estavam temendo a Deus grandemente, que eles viram o poder de Deus, que ninguém pode ir contra. É como diz a Bíblia, quem endureceu contra Deus e teve paz? Você endurece contra a voz de Deus, você endurece. E você sabe o que eu lamento com muita gente? É que as pessoas confundem a longanimidade de Deus, essa paciência, com impunidade. Deus vai deixar passar. Não, Deus vai te dando tempo para você ouvi-lo, você chegar. Mas você está plantando uma semente. Você está plantando uma semente. E cada semente dessa vai chegar a hora que ela vai germinar. Então vai chegar a hora que vai vir uma colheita daquelas que você não quer. E Deus vai te dando, ó, para de plantar isso aí. Ele vai sendo longânimo, para de plantar isso aí. Mas chega uma hora que Deus diz, chega. Eu estou falando para você que o seu lugar é em Nínive. O seu lugar é aqui. É onde tem a bênção. Essa cidade maliciosa de gente perversa, não sei o que, não sei o que. Mas é onde eu mandei você estar. A minha bênção está ali, eu vou ser com você. Em Tarsis, por melhor que seja, e na sua mente, ir para Tarsis é paz, é sossego, ninguém me conhece, vou viver outra vida. A bênção de Deus, a presença de bênção não está lá. Então o que você vai encontrar? Ventos e tempestades. Aflições. Aí eles disseram, Senhor, que não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, o Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Você vê como é que é? Quando jogaram o Jonas no mar, o mar se aquietou. Ele era o problema. E às vezes a gente tem um problema na vida da gente que a gente não quer agir. Eles não queriam jogar o Jonas, mas era preciso. E eles não tiveram paz enquanto eles não jogaram o Jonas no mar. Que agora é Deus tratando com ele. Às vezes a gente não quer deixar Deus tratar com alguém. Nós queremos, às vezes, eu percebo que o ser humano, ele quer ser melhor do que Deus. Mais misericordioso do que Deus. Ele não deixa Deus fazer a obra que ele tem que fazer. Gente, até as nossas criancinhas, se nós criarmos as nossas crianças fazendo tudo por elas, nós vamos ter um bando de tontos dentro de casa. De gente vazia, infeliz, porque toda criança mimada é um estúpido, um adulto estúpido.
vai ser um adulto estúpido. Ele não vai dar conta de nada, o mundo é cruel. Você impede seus filhos de viverem tudo. O mundo, você não ensina, o mundo vai ensinar. Então não adianta. Chegou a hora de uma decisão ser tomada, tem que tomar. Porque se está achando que Deus vai mudar de ideia, uma hora ele acalma, era para jogar o Jonas. Jogou o Jonas, o mar aquietou. Às vezes quando você solta e diz, tá bom, Senhor, fim. Você começa a ver a luz no final do túnel. Quem está entendendo? Você libera aquilo que Deus já colocou lá, você sabe lá no íntimo. O Espírito Santo colocou lá. Libera isso, solta. Deixa eu fazer, deixa eu tratar. Deixa eu lidar com isso aí. Porque, olha, presta atenção. Se você não lida com as coisas, as coisas vão lidar com você. Ou a gente lida com as coisas, ou elas vão lidar com a gente. Enquanto nós não nos submetemos, ali tinha que Jonas se submeter, os marinheiros tinham que se submeter, porque os marinheiros tinham que jogar o Jonas, e o Jonas tinha que ir para Nínive. Os marinheiros remaram ao máximo para impedir que Jonas fosse jogado ao mar. Não teve jeito, mas quando jogaram, aquietou na hora. Foi assim como tirar com a mão. Aquela tempestade absurda, que todo mundo viu que não era normal. Por quê? Porque falei experiência. Então, e eu posso garantir que cada um aqui tem experiência o suficiente para saber quando algo não está normal. E será que você faz como o capitão, sai andando pela sua embarcação para ver onde é que está o problema? Será que você sai em busca de encontrar uma saída para aquilo? Ou você fica como Jonas, o mundo está caindo e você está dormindo inerte, paralisado? Porque normalmente eu tenho uma vida com Deus, como eu falo, diária, porque tem que ser uma rotina, como eu abri na oração. E quando eu percebo que alguma coisa está meio que, não precisa nem andar muito. Eu já estou ungindo todos, eu estou expulsando tudo, ungimos tudo, oramos sobre tudo. Semanalmente eu estou aqui na Taquari, eu ando a Taquari inteira, e unjo a Taquari inteira, eu oro sobre essa igreja, eu venho mais tarde, quando já esvaziou, e oro sobre tudo, e ungimos tudo, e abençoamos, porque há uma guerra, lutando dessa maneira. Imagina se a gente deixar. E unjo tudo, passou pela casa, está recebendo unção. Estamos orando, expulsando. Estou vendo que alguma coisa não está certa. Um está sentindo uma coisa, ou está acontecendo mais isso. Não, isso não está normal, não. Isso não é normal. Não, está acontecendo, está todo mundo assim. Não, aqui não é normal. Porque aqui é casa de crente. No mundo, eles tratem a vida como querem tratar. Casa de crente não pode ser assim. O crente tem visão. Mas está aí, não está lutando, está tendo reações, está acontecendo coisas e não está havendo uma reação espiritual. E tem que ter. E quando você tem que tomar uma decisão, não tem jeito. Os marinheiros tiveram que jogar o Jonas. E quando jogaram o Jonas, aquietou, tudo aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de voto. Você vê que aqueles homens, pelo que vemos, foram
foram salvos com aquele acontecimento. Porque eles viram, passaram a temer a Deus. E se comprometeram com Deus, fizeram votos e tudo mais. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ali, dentro do grande peixe, ele se tornou o homem mais espiritual da face da terra. Fez até voto com Deus. O que aconteceu? O clamor dele chegou até o Senhor, das profundezas do peixe. Como ele mesmo fala. Que ele viu a morte. E o Senhor o manteve vivo lá dentro. E o Senhor mandou que aquele grande peixe o vomitasse na praia, no seu destino. E eu vejo isso como muito interessante, porque no nosso processo, nós sempre seremos jogados no lugar do nosso destino mesmo. Pois ele passou aquilo, fugiu. Por fim, ficou sem saída, dentro do grande peixe, ele não tinha para onde fugir. Ele só teve uma saída, buscar Deus desesperadamente. Deus teve misericórdia dele, mas mandou o grande peixe vomitá-lo na praia, indo no caminho do destino dele, e ele saiu de lá, e a voz do Senhor veio novamente, que é no capítulo 3. Segunda vez está escrito lá, você pode ler. Vá para a grande cidade de Nínive e pregue o arrependimento. Ele podia ter se poupado aquelas pessoas. Ele não precisava ter passado dado aquela volta violenta de sofrimento. Mas, enfim, com tantas histórias, com tantas pregações de Jonas, ainda tem muita gente que faz a mesma coisa que Jonas. Deus está falando, filho, seu lugar é aqui. A presença do Senhor para você é aqui. Não quero. Eu quero vir para cá. A presença de bênção para a sua vida é aqui, ó. Não, eu quero vir para cá. Tudo bem. Só que você vai encontrar ventos e tempestades fortes. Depois não diga que você não foi avisado. Quando ele se arrependeu que o grande peixe o vomitou, bem no seu destino, a voz do Senhor veio segunda vez, porque não muda. Não muda. É aquilo que eu preguei recentemente. Não adianta. Aconteça o que for. Quer você se vire para a direita, quer você se vire para a esquerda, uma voz virá atrás de você dizendo, este é o caminho, andai nele. E todos nós já sabemos qual é o caminho. Ainda aquele que diz, eu não sei qual que é, você sabe. Você sabe sim. Você pode, como eu, estar procurando uma porta larga, mas você já sabe qual é a porta que Deus abriu para você. Você pode estar querendo ceder para a sua carne, de alguma maneira, fazer da sua forma, mas lá dentro você sabe o que você deve fazer, onde você deve estar, como você deve estar. Você pode estar fazendo igual Agar, fugindo da sua senhora, e o anjo do Senhor está fazendo promessas a você, mas está dizendo a você, volta e se submeta, vai se humilhar diante da Sara. Vai se humilhar. Jonas era um fujão de fé. Ele era um fujão. Mas um sujeito sem equilíbrio emocional, sem maturidade emocional nenhuma. Nenhuma. E o problema de muitos tem sido essa falta de, fala comigo, maturidade. Maturidade espiritual. Esse tem sido o problema de muitos. Falta de maturidade espiritual. Não tem maturidade espiritual. Não tem maturidade
emocional. Então não tem maturidade espiritual e não tem maturidade emocional. O grande problema do Jonas era a maturidade emocional. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Ele até tem experiência com Deus como Jonas tinha, mas não tinha maturidade emocional. Ele não sabia lidar com as emoções dele. As emoções controlavam a vida dele. Tanto que ele era completamente dirigido por elas. Pelo menos estava sendo nesse momento. Aqui você vê, deixa eu ler isso aqui. No Jonas 4, depois no 3, eles se arrependeram, se converteram, rasgaram as roupas, vestiram pano de saco, o rei se arrependeu, contagiou todo mundo, levantou um jejum, foi um sucesso. Uma vitória, uma bênção, todo mundo se converteu. Jonas, porém, com essa vitória, esse resultado incrível, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Como é que pode? Eu sabia. Aqui, ó. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse? Eu disse. Quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Por isso que eu estou falando que ele era um fujão, mas um fujão de fé. Sem maturidade nenhuma emocional, mas tinha fé. Porque eu não falei? Quando eu me apressei a fugir para Tarsis, eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, porque o Senhor salvou esse monte de gente aí que eu queria que fosse todo morto. Tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Eu não tinha maturidade emocional nenhuma, e pelo jeito nem espiritual para quem era profeta. Já parou para pensar? Quantos profetas imaturos desse jeito? Quanto crente imaturo tem vivido assim? Eu vi meu inimigo se dar bem. Tira a minha vida, eu também quero morrer, porque o sujeito lá, eu queria ver ele se arrastando, e ele está bem. Agora, Senhor, tira a minha vida. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Por que está furioso? Jonas saiu e sentou-se, não respondeu. Sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, ou uma cabana, na Almeida fala. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Você vê na Almeida, do mesmo versículo diz extrema alegria. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Mas aquilo era para ensinar ele, para que Jonas se colocasse no lugar de Deus, em relação aos ninivitas. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Ele pediu de novo a morte. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta que, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite, numa outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Você viu aqui que ele pediu a morte 3 vezes. Você viu que ora, no momento ele tinha extrema alegria, grande alegria. De repente ele já estava pedindo a morte. Em função das circunstâncias, ele tinha grande alegria, ele tinha desejo de morrer. Então ele era o quê? Isso aqui você puxar,
para saber quando alguém tem extrema alegria, extrema tristeza, está lá, transtorno bipolar. Ele era bipolar. Um dia, extrema alegria, outro dia, extrema tristeza, vontade de morrer, suicida, quero morrer. Eu quero morrer, eu não quero viver. Ele se apegava a coisas de baixo valor, a coisas que ele não tinha nem era fruto de conquista dele. E deixava passar coisas de grande importância e relevância. Ou seja, ele não dava relevância, para ele não tinha relevância, coisas que tinham relevância. E ele dava muita importância a coisas que não tinham importância nenhuma. Quem está me entendendo? Sabe quando uma pessoa chora, lamenta por coisas tão baixas, tão pequenas, sem importância? E está deixando passar coisas de real importância? E o que é importante? O que deveria ser importante para você? O que é para Deus? Se é importante para Deus, tem que ser para você. Se não é para Deus, não deve ser para você. E dá para você saber muito bem o que é importante para Deus, pelo que a palavra de Deus diz. Estar no lugar que Ele mandou você estar é importante para Deus. Defender as causas que Ele mandou você defender é importante para Deus. Dar prioridade a Ele é importante para Deus. Obedecer é melhor, fala comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu vejo um monte de gente sacrificando, porque não quer obedecer. E aí foge. Tem várias maneiras de uma pessoa fugir. Ela foge, não assume responsabilidade, ela foge através de desculpas e justificativas. Ela não assume responsabilidade. Ela não quer enfrentar a realidade, então ela foge, porque para ela é difícil encarar aquilo. Ela não quer pagar o preço certo, mas ela se esquece que todo mundo paga preço. Você pode sofrer a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, é você que vai escolher. Você pode pagar o preço, pagar o preço de estar onde Deus mandou você estar e pagar o preço de estar onde Deus não mandou você estar. É você que vai escolher. Não é outro. Presença de bênção. Aonde Deus mandou você estar. Maturidade emocional. Será que nós vamos viver a nossa vida? Quanto tempo mais alguns vão viver nessa inconstância, com esse espírito volúvel emocional, dominado por emoções? Um dia ama, outro dia odeia, um dia quer, outro dia não quer. Um dia quer viver, tem extrema alegria, outro dia quer morrer. Um dia Deus é lindo, é maravilhoso, no outro dia Deus já não. Será que algumas pessoas vão aceitar viver dessa maneira? Fugindo da verdade, fugindo do lugar que Deus determinou. Ignorando que tem coisa que não está normal e não pode ser deixado. Isso aí tem uma carga espiritual que precisa ser vencida. Será que nós vamos também aceitar sermos pessoas ignorantes? Ignorar o que nós estamos vendo? Ou mesmo ser como os ninivitas, não sabe discernir a mão direita da esquerda? Mas você já tem conhecimento. Como é que você pode dizer que não sabe discernir? Já tem.
E a arma contra a ignorância é o conhecimento. Mas o que a Bíblia diz? O meu povo tem perecido por quê? Por falta. E por quê? Porque tem rejeitado. Então, a ignorância é uma escolha. Quando você rejeita o ensinamento que você está recebendo, a palavra que você tem recebido. Muitos escolhem. Você vê, o Jonas pediu a morte porque uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro. Porque a árvore tinha morrido, que nasceu num dia e morreu no outro. E não queria entender Deus em salvar ele, em perdoar os ninivitas. Para ele, Deus tinha que passar por cima daquelas almas, matar todo mundo, não podia perdoar. Mas ele podia se doer por um negócio que ele nem plantou. E foi o que Deus falou para ele: você nem plantou, Jonas. Por que você está furioso desse jeito, rapaz? Que desequilíbrio emocional é esse? E a arma para combater a imaturidade emocional, desequilíbrio emocional, é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E nós precisamos, porque é o que ele diz aqui. Que é isso? Por que você está furioso? Que desequilíbrio é esse? Você não tem discernimento. A única arma, o que nos ajuda a ter um discernimento vivo, além desse dom, nós temos o Espírito Santo que nos dá a visão que nós precisamos, é a experiência. Muitos de vocês já têm experiência com Deus, têm experiência com o mundo espiritual. Já tem. Você sabe discernir algo que está acontecendo ali. Você não pode dizer que não sabe. Mas, às vezes, a pessoa prefere. Os marinheiros reconheceram que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Por quê? Porque eles tinham experiência. Então, dá para a gente olhar para a vida da gente, para o que está acontecendo, e saber que tem coisa que não é o comum, não deveria estar daquele jeito. A presença do Senhor, a onipresença dEle, Ele é onipresente, está em todo lugar, mas a presença de bênção está onde Ele mandou você estar. E quando você foge, você vai encontrar uma presença, mas em forma de ventos e tempestades. Eu repeti isso bastante. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no coração. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Lembra que eu falei que tem gente gastando o que tem e o que não tem, para estar longe, onde a presença do Senhor não está. Muitos estão pegando um barco para ir em sentido contrário ao destino que Deus desenhou para ele. O grande problema de Jonas é que Jonas ouvia mais a voz da emoção do que a voz de Deus. E você tem que lembrar que Deus sempre vence. E o grande problema é que quando Deus dá uma ordem e diz, vá para a direita e você vai para a esquerda, todos que estão contigo afundam juntos. E eu vejo gente egoísta que não pensa inclusive na família. Faz escolhas por si mesmo, não pensando
que vai levar a família junto. Maldição é pegajosa, assim como a bênção também é. Labão se agarrou a Jacó, não vai embora não, porque eu sei que a bênção está com você. Lembra disso? Se você tem alguém abençoado do seu lado, segura e não solta. Bênção é contagiosa, a maldição também é. Por isso que estar do lado de alguém que está fora da presença do Senhor é loucura. Por isso que se unir a alguém que está fora da presença de Deus será sempre um problema. Sempre. Eu quero que você lembre que os marinheiros, muito experientes, perceberam que aquela tempestade não era comum, natural, normal. Porque as experiências da vida fazem você reconhecer quando algo não é normal. Tem algo que estava causando aquele problema. E eles foram procurar e encontraram Jonas dormindo. Mas porque aquele capitão foi procurar. Eu quero uma resposta para isso. Lembra do que eu falei no início? Jonas tinha um problema. Ele aceitou ser profeta. Você aceitou uma unção. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Mas agora ele não queria viver em conformidade com o seu chamado. E isso eu vejo muito. Gente que aceita, mas não quer viver em conformidade com aquilo que foram chamadas. Eu recebi Jesus como meu Salvador, mas não quero viver como crente. Eu recebi uma unção para ser líder de um ministério, mas eu não quero fazer as renúncias que são necessárias para a vida de uma liderança. Muitos têm dado mais voz às emoções e às situações do dia a dia, aos problemas, do que ao pacto que fizeram com Deus. E é provável que você fez um pacto, é claro que você fez, você com certeza já se batizou, você fez uma aliança com Deus e talvez não quer viver em conformidade. Talvez como obreiro você recebeu uma unção, mas agora você está achando difícil cumprir com as regras. É como eu recebi uma unção para estar aqui. E eu tenho um preço, eu pago um preço alto para estar aqui. Eu não posso estar onde? Tem lugar que não é para mim, tem coisa que não é para mim. E cada dia que passa, Deus exige mais de mim. Então, peraí. Você quer ou não quer, Cléo? Agora você está achando difícil? Você me pede uma coisa. Porque eu tenho pedido muito para Deus. Bom, então você quer, não é? Você quer. Então, minha filha, tem um preço. Tem um preço. Para tudo nessa vida tem um preço. Eu vi alguém que foi a um médico endócrino esportivo, dizendo para o médico que ele queria um corpo assim, assado. E o médico foi muito franco para ele, falou para ele, tem graus. Se você for disciplinado assim, você vai atingir esse nível. Se você for disciplinado assim, você vai atingir esse nível. E se você quer aquele nível onde quase nada de gordura no corpo, aquela pele fina, as veias saltadas, é um outro nível de exigência, de alimentação, treino, etc. Então assim, tem preços, tem estágios, tem preço. Você está disposto a pagar o preço para atingir? Eu quero isso. Bom, tem um preço. Você está disposto a pagar? Porque querer, todo mundo diz que quer algo.
Mas quanto você está disposto a se entregar, a se lançar, a se doar? Quanto? Fora da presença do Senhor há tempestades e desespero. Está num barco que não era para estar, trava o futuro. Os marinheiros não pecaram, mas estavam gemendo por causa de Jonas. Ter um Jonas do lado sempre será um sinal de aflição. Cuidado com o barco que você entra. Porque não só determina o destino, como também se você vai chegar lá. Porque muitos vão perecer no caminho, porque estão no barco errado. Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. A mesma baleia que engoliu Jonas serviu para guardá-lo e para levá-lo de volta a Deus, mas também o vomitou são e salvo no seu destino. Deus pode mudar coisas se nós damos condições. Não abra os seus olhos. Eu te pergunto e você responde para você. Você conhece alguém assim? Que um dia quer viver, no outro quer morrer. Um dia ama, outro odeia. Os ninivitas eram ignorantes. Não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Mas a você tem sido dado condições, conhecimento. Você sabia que muitas vezes o nosso maior inimigo não é nem o diabo e sim a ignorância? Quando você ignora ou quando você não tem conhecimento, mas você tem conhecimento. Eu pergunto e você responde para você, como está? Como anda a sua vida emocional? Você tem ouvido a voz de Deus ou das suas emoções? Mais uma pergunta, em que barco você está entrando? Você ainda está mergulhado na ignorância? E eu quero que você guarde, eu vou repetir. O que mata a ignorância é uma arma chamada o conhecimento. E eu repito, você tem. O que mata o desequilíbrio emocional é uma arma chamada fruto do Espírito. E o que mata a falta de discernimento para entrar num barco errado é a experiência de vida. E eu acredito que você já tem experiência bastante para saber onde você deve entrar e onde você não deve entrar. Não é verdade? É ou não é? Você sabe que barco você deve entrar ou que você não deve entrar. Fala comigo novamente. Obedecer é melhor que sacrificar. Diga, não vale a pena fugir. O preço é muito alto. Eu tenho certeza que você sabe onde Deus te plantou. Sabe ou não sabe? Você sabe onde Deus te plantou? Deus trouxe para cá. Talvez há momentos que você acha a palavra dura, difícil. Sua carne pede uma porta larga. Mas você sabe que você precisa da porta estreita e apertada. Talvez você já ouviu convites de gente que diz para você lugares que são tão divertidos, tão isso e aquilo. Eu sei porque eu tenho experiência, a minha carne também já pediu
um lugar mais fácil, que não exigisse tanto de mim. Mas eu tenho que agradecer ao meu Deus como eu faço. E acredite, eu não falo isso no altar, eu faço isso. Obrigada por ter me colocado no lugar em que eu tinha que estar. Obrigada por estar me mantendo onde eu devo estar. Obrigada, porque eu tenho me tornado a pessoa que eu devo ser. Deus tem podido me manter em vitória, e eu tenho caminhado invicta em vitórias. Muitas lutas, mas nenhuma derrota. Muitas lutas, mas nenhum retrocesso. Muitas lutas, tantas, mas sempre para um degrau maior, uma conquista maior, algo maior, mais. Nunca na minha vida eu conquistei algo e tive que vender ou desfazer daquilo, perder, jogar fora, entregar, porque eu tive que retroceder, baixar o meu padrão, descer, abrir mão, porque a bênção de Deus não estava lá, e ao invés de eu subir mais um degrau, eu estava tendo que descer 2, 3. Não. Às vezes que eu precisei fazer ajustes, foram em função da obra, que é diferente. É outra história. Não que eu tive que abrir mão, perdi algo. Tive que entregar aquilo, porque Deus não me abençoou, Deus não cuidou de mim, Ele não me honrou naquilo. Mas para isso tem um preço. Fugindo você não vai chegar a nenhum lugar. Com desequilíbrio emocional, fazendo ao seu modo, vendo que você tem distúrbios e desequilíbrios vários, uma bipolaridade, e você não corre para Deus para se tratar e estudar dia e noite e deixar entrar o fruto do Espírito. Não aprende com as experiências. Deus está lhe pedindo algo. É muito difícil. Sabe o que eu aprendi cedo na vida? Difícil é não ter a bênção de Deus. Eu vivo ouvindo gente dizer: é muito difícil perdoar, é muito difícil ceder, é muito difícil abandonar isso, é muito difícil. É difícil isso, é difícil aquilo. E eu olho para a vida da pessoa. Eu já olhei para vidas que estavam lá no fundo do poço e pensei, não, falei. Meu filho, você está no fundo do poço, você está achando difícil, o que mais? O que mais precisa acontecer na sua vida? Você está achando difícil se submeter a Deus? E olha como é que está a sua vida. Que cegueira é essa? Você vê que às vezes a pessoa está tão cega que ela está no fundo do poço. Ou não, mas está perdendo, não tem avanço, sobe 2 degraus, desce 10. Conquista, perde, conquista, perde, conquista, perde. Ela está vendo e ela sabe que é por conta da oscilação espiritual. Ela não ouve a voz de Deus, ela ouve mais a voz das emoções do que a Deus. Ela está vendo que tem algo que não está certo, mas ela não vai tratar, ela não faz igual o piloto, o capitão que vai procurar um tal problema. Ela continua tentando remar, botando uma força ao máximo, força humana, mas não resolve o problema espiritual, que muitas vezes é soltar algo, muitas vezes é jogar o Jonas da vida no mar, muitas vezes é dizer: basta para isso, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais agir assim, eu não vou mais ser essa pessoa que eu tenho sido, eu não vou mais fazer coisas que Deus já falou para eu não fazer, eu não vou mais fugir da presença do Senhor, porque eu sei que eu vou encontrar problemas para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jonas,
Era profeta e filho de profeta. Mas não tinha maturidade emocional. E isso aqui ficou registrado para nos ensinar que se você não tiver maturidade emocional, você vai se privar, se sabotar de viver muito mais em Deus. O livro de Jonas termina dessa maneira, com Jonas pedindo a morte, desequilibrado. Um homem que sabia, conhecia Deus, mas foi vencido por suas emoções. Fala comigo, vencido pelas emoções. Digo, o maior inimigo dos cristãos. De novo, o maior inimigo dos cristãos são as emoções. Espírito Santo, eu oro. Eu oro por cada vida que aqui está. Vidas que ainda vivem fugindo. Vidas tão imaturas emocionalmente. Que um dia como Jonas recebeu um chamado, mas não quis andar de acordo com o chamado. Gente que hoje está padecendo, porque a vida é fugir da presença do Senhor, do lugar que sabe que deve estar. Passa do teu sangue agora, abra mentes, dá visão. Eu quero pedir mais uma vez, uma libertação. Que haja uma libertação dessa imaturidade emocional, espiritual, essa bipolaridade, esse descontrole emocional, essa sensibilidade, esse domínio maligno que controla através das emoções, pensamentos, sentimentos. Eu repreendo esse domínio maligno, esse domínio mental, emocional. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa insatisfação, esse espírito maligno que vive levando essa pessoa a fugir. Nem o lugar está bom, nunca está bom, sempre tem algo. Mais uma fuga, mais uma vez vamos fugir, 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 fugir. Quantos que têm vivido assim, fugindo? Foge de relacionamento, foge do emprego, foge da igreja, foge da sua presença, foge e pergunta por quê? Por que minha vida está assim? Mas a vida é fugir, porque toda vez que a pressão foge, não quer enfrentar, não quer se submeter, não quer acatar, não quer ficar e pagar o preço de estar onde o Senhor mandou estar. Senhor, que cada um se vista dessa mensagem. Porque quando o Senhor não está, você pode morrer de remar para atingir, chegar em terra, que ainda assim você não vai conseguir. As coisas só aquietam quando nós fazemos o que devemos fazer. Passa do teu sangue. Porque muitas vezes as pessoas estão culpando. O meu problema é sentimental, o meu problema é financeiro, eu preciso de dinheiro, eu tenho conta para pagar. E o Senhor está dizendo, não, o seu problema é espiritual, é emocional, é falta de maturidade emocional, é falta de crescer espiritualmente, para que eu possa te honrar e confiar muito mais nas suas mãos. Quantas vezes o Senhor está dizendo, se eu der a você, sendo você um carnal, você vai se tornar mais carnal ainda. E eu quero a sua alma salva, eu quero te abençoar, eu quero que você tenha uma vida estruturada.
Deus levanta um povo forte, maduro, equilibrado. Um povo de visão. Um povo determinado a pagar o preço certo, a ficar onde a presença do Senhor está e jamais fugir da sua presença. Abençoa lares, abençoa famílias, abençoa a vida dessa pessoa, realiza sonhos, abra as portas, socorra, ajuda, meu Deus, a se levantar. Por quê? Que adianta ter título de profeta, dizer eu tenho dons, eu tenho os talentos, que adianta dizer eu sou crente, eu sou isso e aquilo, mas eu não ouço a sua voz, eu ouço a voz das minhas emoções. Eu sou capaz de fugir da sua presença. O Senhor está falando algo comigo, mas eu não quero me submeter, porque as minhas razões são mais importantes. Oh Deus, fortaleça o teu povo na fé. Que sai daqui hoje um povo maduro, de visão, determinado a viver em conformidade com o Senhor e a estar onde o Senhor mandou estar. Abençoa, meu Deus, que a palavra tenha falado, tenha calado fundo, tenha orientado, dado todo o discernimento, a visão, todo o conhecimento que ela precisa. E socorra a cada um nas suas necessidades. Visita lares, visita esse lugar onde a bênção do Senhor precisa chegar. E ela precisa entender que quando a bênção está com uma pessoa, onde ela for, mas quando a bênção não está também, onde ela for, para onde ela for, ela vai levar tormento. A bênção estava com Jonas em Nínive. E quando ele não ficou, onde o Senhor mandou ele ficar? Porque ele foi para onde o Senhor não mandou ele ir. Não tinha mais bênção, mas sim maldição. E uma maldição terrível que quase matou vidas, inclusive a dele. Oh Deus, a bênção é contagiosa. Quando uma pessoa está na bênção, ela leva a bênção. As pessoas são abençoadas. E que ela seja essa pessoa. Como Jacó, que Labão não queria deixá-lo ir, porque disse, eu sei que a bênção está com você. Como Isaac, que a terra era infrutífera para todos, mas na vida dele não foi. Porque ele ficou onde o Senhor mandou ele ficar. Porque ele obedeceu. Ele ia para o Egito, mas o Senhor disse, não fica, porque eu te abençoo nessa terra seca. Quando a gente obedece, o Senhor tem bênção. A bênção está na obediência. Onde a obediência é a bênção. Onde a bênção é porque é a obediência. Eu concordo com todas as vitórias. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu profetizo abundância na vida de cada um, principalmente de visão e de entendimento. Eu abençoo a igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.